Oi, meu povo lindo, tudo bem? Estou aqui para fazer um vídeo para vocês sobre o meu parto, relato de parto. Isso mesmo, o tão vídeo esperado vai ao ar. Ô, glória! Então, gente, eu vou contar tudo bem detalhado. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande. Eu comecei a passar mal no sábado, de sábado para domingo, 1h da manhã. 1h da manhã eu comecei a passar mal. Só que eu não sabia que eu estava em trabalho de parto, porque para as mamães de primeira viagem, eu acredito que saber se está em trabalho de parto é muito difícil. E aí eu fiquei naquela, né? Toda hora eu levantava e ia ao banheiro, fazendo o número 1 e tentando, querendo fazer o número 2, como se eu tivesse com vontade, mas não fazia. E aí eu, gente, será que é contração de treinamento isso? E eu já tinha tido 2 contrações de treinamento. Mas o que eu estava sentindo era mais forte do que as outras que eu senti. E aí eu deitava, eu levantava, eu deitava, eu levantava. E eu, meu Deus, naquela agonia, né? E o Daniel acordou. Falou assim, amor, o que tá acontecendo? Aí eu falei assim, eu acho que eu tô em trabalho de parto. Gente, ele já sentou na cama e já falou assim, então vamos pro hospital. Aí eu, não, calma, que eu preciso saber se eu estou mesmo. E aí ele falou assim, não, então entre em contato com sua médica. Beleza. Mandei mensagem pra minha médica, né? Falei assim, isso já era 2h da manhã. Eu fiquei 1h levantando, deitando, indo ao banheiro, sentindo dor, muitas dores assim, no finalzinho das costas, no pé da barriga. E aí eu peguei e mandei mensagem pra ela. Aí eu falei, doutora, eu acho que eu estou em trabalho de parto. Aí ela falou assim pra mim, olha, eu estou de plantão em Goiânia, vai pro hospital, vai pra emergência do hospital pra você ser avaliada. E aí, gente, na hora, eu falei assim, eu não vou, porque não era isso que eu tinha planejado. Eu tinha planejado o seguinte, que ela ia fazer a monitoria comigo por telefone para ver se eu estava em trabalho de parto, para depois eu ir para o hospital. Portanto, que eu ia ter o processo todinho na minha casa para depois ir para o hospital. Ficar em casa com assistência, né? E a assistência da médica pelo telefone. E aí eu falei assim, eu não vou. Eu vou ficar em casa e vou esperar mais um pouco. Porque eu não tinha, a minha bolsa não tinha estourado nada. O Daniel falou assim pra mim, amor, conversa com aquele parteiro que você teve o contato de Goiânia, que é o Diego. Gente, ele é maravilhoso. Um anjo na vida da gente, um anjo. Nossa, é mesmo, né? Vou mandar uma mensagem pra ele. Aí eu mandei assim, Diego, você está aí? Porque como era de madrugada, né? E aí ele me mandou assim, oi, estou sim, acabei de chegar de um parto. Aí eu falei pra ele, olha, eu acho que eu estou em trabalho de parto. Será que você poderia me ajudar só pra eu saber se eu realmente estou ou se é só uma contração de treinamento? Assim, aí ele falou assim pra mim, olha, Micaela, você não é a minha paciente, mas eu vou fazer com você o que eu faço com todas as minhas pacientes. Gente, na hora, assim, ó, eu falei, meu Deus, esse é um professor que colocou na minha vida. E aí eu falei, tá. Ele pegou e falou assim pra mim, olha, eu vou te fazer umas perguntas e você vai me respondendo. Eu falei, tá bom. Aí ele perguntou pra mim onde que eu estava sentindo dor, se eu conseguia falar pra ele onde era. E aí eu falei pra ele que era no pé da minha barriga e bem no finalzinho das costas. E uma vontade de minuto em minuto de ir ao banheiro. Falou assim, tá, então você vai fazer uma contagem pra mim de 10 em 10 minutos até dar 30 minutos e esses 10 minutos você vai contar quantas contrações você tá tendo. Eu falei, ok. Liga o seu cronômetro e faz essa contagem pra mim, beleza. E ver também o intervalo que elas vão dar de uma contração pra outra. E aí, assim, a gente foi fazendo, ele foi me monitorando. Foi perguntando pra mim como que tava a intensidade das dores e tudo. Por fim, ele falou assim pra mim, seja sincera com você, Micaela, de 0 a 10, qual que é o nível da sua dor? Eu peguei e falei assim, de 0 a 10 eu tô sentindo 7 de dor. Ele, nossa, o Davi tá endurecendo muito na minha barriga. E mandei foto pra ele, gente, é surreal. Ele ficava só de um lado e muito duro. E aí ele ia pro outro, ficava muito duro. Ele falou assim, calma. Eu tava tão apavorada.
Eu não imaginava. É tão engraçado que antes da gente passar, a gente não imagina como que vai ser. A gente pensa que a gente vai ficar tranquilo, porque a gente já sabe, é igual eu estudei demais, então eu já sabia da teoria tudo, né? Mas na hora, gente, parece que você não lembra de nada. Assim pra mim, Kaela, você vai ganhar no público ou particular? Aí eu falei, particular. Assim pra mim. Então você pode pegar suas coisas e ir pro hospital porque você está entrando em trabalho de parto. Meu Deus do céu! Na hora que ele falou isso pra mim, gente, eu sentei assim na cama, aí meu esposo falou assim, o que foi? Aí eu falei assim, ele falou que eu estou em trabalho de parto. Aí o Daniel pegou e falou assim, então eu vou hospital agora. Eu não, calma, calma. Aí eu falei pro Daniel, eu vou tomar banho, eu vou lavar meu cabelo, eu vou arrumar meu cabelo depois que a gente vai. Se ele ficou deitado, eu fui, tomei meu banho, lavei meu cabelo, sequei, pranchei. Eu cheguei lá prontinho e falei pro Daniel, eu falei assim, pronto, amor, agora a gente vai pro hospital. E nisso, gente, eu tava com muita dor. E aí o Daniel virou pra mim, simplesmente virou pra mim e falou assim, não, agora eu que vou tomar banho. Aí eu falei, meu Deus do céu. E agora pronto, agora vai demorar mais ainda. Ele tomou banho dele, eu super tensa, né? Mas quietinha, tentando ligar pra minha irmã, porque a minha irmã que ia me acompanhar no parto até então, porque o Daniel falou que não tinha coragem de ficar no parto. E eu ligando pra minha irmã, ligando, e nada da Mariana atender. E aí tá, eu falei, ai, vamos nós 2 meses, seja o que Deus quiser. E a gente foi. E chegamos lá no hospital 6 horas da manhã. A médica que tava lá, a plantonista, né, foi me avaliar. Eu estava só de 2 centímetros para 3 centímetros. E eu morrendo de dor. Na hora que ela falou isso pra mim, eu falei, não. Misericórdia. Até chegar a 10 eu já tô morta. Ela falou assim pra mim, Kaela, você tem 2 opções. Ou eu te interno agora e você fica aqui até dilatar tudo, o que vai demorar muito. Ou você volta pra sua casa, no seu aconchego, fica lá com com o seu monitoramento, né, de quem vai te acompanhar no parto. E depois, quando as suas contrações estiverem de 3 em 3 minutos, você volta pro hospital. As minhas contrações estavam com intervalo de 5 em 5 minutos. Isso eu voltei pra casa, porque a minha irmã ia me acompanhar o tempo todo. Aí ela já veio aqui pra casa, e aí a gente pegou os olhinhos, ligamos as velhinhas, e aí ela foi me ajudando, meu esposo também. E nisso a gente ficou fazendo exercício. O que me aliviava demais era ficar debaixo d'água bem quentinha. As minhas contrações, elas estavam muito assim, oscilando demais. Tinha hora que era de 1 em 1 minuto, tinha hora que era de 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos, 3 em 3 minutos. E aí eu falei, não, quando firmar assim, em um intervalo certinho, a gente vai pro hospital. Só que aí, o que acontece? Quando foi dando umas 7 horas da noite, as dores foi ficando mais intensas. E nisso, gente, eu estava sendo monitorada pelo telefone o tempo todo pelo Diego. O tempo todo. E a minha médica deu uma sumida. Aí tá. Eu peguei e falei assim, gente, eu não aguento mais esperar. Porque por mais que as contrações estejam oscilando muito o tempo, eu não dou conta mais, eu tô com muita dor. E aí eu peguei e falei assim, eu vou tomar um banho de novo, vou lavar meu cabelo de novo, vou arrumar ele de novo e a gente vai. Minha irmã falou, não, então beleza, então enquanto você vai se arrumando, eu vou arrumando as coisas aqui na casa. Eu falei, tá. E nisso, gente, eu peguei e fui tomar um banho mais demorado, arrumei meu cabelo e aí eu mandei mensagem pro Diego. Falei, Diego, estou voltando pro hospital e as minhas contrações estão mais intensas e agora eu vou pra ficar. Aí ele falou assim, ok. E me mandou um áudio e eu vou colocar vocês pra escutar esse áudio. Gente, vê se não é um anjo. Vou colocar vocês pra escutar, olha. Vá feliz. Lembre-se que vai doer muito, 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 muito. Vai dar vontade de desistir. Vai parecer que você não dá conta, mas você dá conta sim. Você é forte, você vai se superar e acredite em você. Vai ser um sucesso, não tenha dúvida, tá bom? Tenha um bom parto, um nascimento maravilhoso e lembre-se que a dor faz parte do processo, tá?
Gente, na hora que ele me mandou esse áudio, eu só sabia chorar, porque eu já tava sentindo tanta dor. E eu falei, gente, realmente dói muito, 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 muito. E aí eu peguei, eu falei assim, mas eu vou fazer do áudio do Diego a minha força. Assim foi feito. Eu fui pro hospital, aí eu cheguei lá no hospital, era 8 horas que a gente chegou lá. Eu fui atendida 10h30. E nisso, eu morrendo de dor. Teve uma hora que a gente tava lá na recepção e aí eu comecei a chorar, porque eu fiquei com medo. Fiquei com medo de estar ainda poucos centímetros dilatado. E aí eu peguei e comecei a chorar. Tô com medo de estar dilatado só um pouquinho, porque eu tô sentindo muita dor já. Todo mundo me acalmando, né? E aí eu entrei. E olha pra vocês verem que coincidência. A mesma médica que tava de plantão na primeira vez que eu fui, estava de plantão dessa segunda vez. Porque falou assim pra mim, Micaela, você está só de 3 centímetros pra 4. Eu falei, não. Gente, na hora que ela falou isso pra mim, nossa, eu queria dar um trem. Eu falei, não, gente, não é possível que vai doer mais que isso aqui, não. E aí ela falou assim pra mim, só que você tem 2 opções agora, você pode ir embora ou você pode ficar. Mas agora eu te aconselho a ficar, porque você pode dilatar muito rápido. É quase meia-noite, lá pras 4 da manhã, o seu parto já vai estar sendo feito. E eu falei, não, então eu quero internar, não quero voltar pra casa mais. E nisso eu internei. O quarto que eu ia ficar, depois do parto, era ao lado da sala de parto. Falou assim, olha, não pode ficar 2 acompanhantes com você, só um. Aí um fica no quarto e o outro fica na sala de parto com você. Falei, não, então tá. Aí a minha irmã e o meu esposo, né, que foram os meus acompanhantes, estavam revezando. Uma hora ia um, outra hora ia o outro. E assim foi. Gente, eu senti muita, 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 muita dor. Eu não sei nem explicar pra vocês a dor que é. Porém, não é nada que a gente não dê conta de suportar, tá? Quero deixar bem claro que é uma dor muito intensa, mas é suportável. É uma dor assim, abaixo. Eu tô falando do meu relato, tá, gente? Tem gestantes aí que não sentem nada, outras sentem mais que eu, mas eu tô contando de mim. Eu senti uma dor abaixo do pé da barriga, nas costas, e assim, parecia que o osso assim das minhas costas parecia que ardia, gente, do tanto que tava doendo. Parecia que tava ardendo. Aí minha irmã e meu esposo o tempo todo fazendo massagem em mim, Eu comprei uns óleozinhos que me ajudou demais da conta, porque eles esquentavam, então quando esquentava, aliviava demais. A água quente é muito boa mesmo, passa muita dor. E tinha um tal de bola lá, gente, que eu não aguentava sentar naquela bola. Que parece que quando você senta na bola, parece que abre mais, sabe? Deus que me livre, não gosto nem de lembrar. Essa tal dessa bola que a gente tinha que ficar fazendo exercício nela também. Tá, aí nisso a gente ficou e tudo. E de hora em hora, a médica que tava de plantão e a enfermeira ia lá aferir minha pressão, ouvir meus batimentos cardíacos e ouvir o batimento cardíaco do Davi. E teve uma hora que eu já tava tão assim, que eu falei assim pra doutora, eu falei, doutora, tem como aplicar ocitocina? Que a ocitocina, ela acelera o parto, né? E aí ela falou assim pra mim, não, Micaela, só quando for de 5 centímetros pra frente. Falei, tá. Gente, mas aí tava doendo tanto que na hora que ela saiu, me deu um trem, assim, eu fiquei tão apavorada. Aí eu falei assim pra enfermeira, por favor, pede a médica pra aplicar ocitocina em mim, por favor, eu tô implorando. E aí ela falou assim, tá, eu vou falar com a médica. E falou de novo que não tinha como. E eu falei pro Diego, Diego, eu quero ocitocina. E aí ele falou assim pra mim, gente, ele nem é meu médico, e tava parecendo que ele era meu médico. E aí ele falou assim pra mim, Micaela, não é necessário, porque de pouco a pouco você vai dilatando com a frequência do seu corpo, né? E eu falei, tá, mas não tô aguentando. Ele falou, não, calma, respira fundo e fica tranquila.
Tá, e assim, eu fui fazer, gente, eu escutando o áudio dele de hora em hora, e escutando hino, louvores, cantando, tentando me acalmar. Eu tentava manter o meu foco em outras coisas, sabe? Ficava tentando, se mudar o foco. E quando deu 6 horas da manhã, eu dilatei, eu fui pra 6 centímetros. Ele falou assim pra mim, agora eu posso aplicar ocitocina. Eu falei, então pode aplicar, eu quero ocitocina. Aí ela falou, tá. Detalhe, hora nenhuma eu pensei em analgesia. Hora nenhuma. Eu não pensei em analgesia porque eu sabia que ia retardar o parto. E aí eu não pedi analgesia hora nenhuma. Gente, eu nem lembrei que existia isso pra poder dar uma aliviada na dor. Não pedi. Você pra mim, olha, mas deixa eu te falar, quando aplicar a ocitocina vai doer demais. Aí eu falei assim, ah, de todo jeito já tá doendo, né? Então vai. E aí ela aplicou ocitocina. Meu Deus, doeu demais! Mas aí eu lembrei do áudio do Diego falando que quanto mais a dor ficasse intensa, era porque estava chegando a hora do Davi nascer. E eu falei, então se tá doendo muito mais, então é porque tá chegando a hora. Peguei, e aí ela saiu, voltou depois de 30 minutos e falou, e escutou o coraçãozinho do Davi, escutou o meu, viu a minha pressão, aferiu, né? E aí ela falou assim, olha, o batimento cardíaco do Davi tá acelerado, muito acelerado. Eu vou voltar daqui 30 minutos. Se ainda estiver acelerado, a gente vai ter que mudar os planos, Micaela. A gente vai ter que partir para uma cesárea. Porque pode ser que ele esteja entrando em sofrimento. Gente, na hora que ela saiu, eu desabei. Eu falei, meu Deus, não é possível que eu vou ter que fazer uma cesárea. Porque, gente, quando eu assim, comecei a estudar sobre o parto, eu sempre quis o parto normal. Então, assim, por mais que eu estivesse ali sentindo muita dor, eu queria o parto normal, porque era um sonho meu. Eu fiquei muito apavorada. Eu falei, gente, não é possível, meu Deus, não é possível, meu Deus. E aí eu comecei a orar. Falei, Jesus, o senhor não deixou eu chegar até aqui, sofrer esse tanto pra eu fazer uma cesárea. Não é possível. E aí eu peguei e falei, Jesus, quando a médica voltar a escutar o coraçãozinho do Davi, ele já vai estar tranquilo, em nome de Jesus. Falei só isso, gente. Quando ela voltou depois de 30 minutos, ela escutou o coraçãozinho dele, já tava normal. E aí ela falou assim, olha, eu estou trocando agora de plantão com outra médica, e porque agora às 7 horas o meu plantão acaba. Outra médica que vai fazer o seu parto. Ela tinha entrado em contato com a minha médica estava de plantão em Goiânia, então não poderia fazer meu parto. Tá, só que nisso, gente, meu coração já ficou assim, né? Nossa, outro médico, né? Eu falei pra Deus, falei, Senhor, que entre aqui a médica que for pra fazer o meu parto, que o Senhor mande um anjo pra fazer o meu parto. Eu quero uma pessoa boa, uma pessoa tranquila, uma pessoa que seja carismática. Eu não quero uma pessoa grossa. Eu quero uma pessoa tranquila. Por favor, já deu 7 horas, trocou o plantão. Uma médica com 4 enfermeiras. Gente, quando elas entraram, assim, parece que tudo mudou. Ela virou pra mim. Aí uma das enfermeiras, a enfermeira de frente, falou assim pra mim, Micaela, eu tava deitada na cama, né? Ela falou assim, Micaela, você quer muito parto normal, né? E eu falei, quero, meu sonho. E aí ela falou assim pra mim, então, bora levantar da cama, bora fazer exercício, porque o próprio nome diz trabalho de parto, então bora trabalhar. Eu falei, bora. Gente, eu não conseguia levantar, eu já tava tão sem força. Meu esposo, pra fazer exercício comigo, ele tava pegando as minhas pernas e fazendo exercício. Eu não tava conseguindo fazer mais. Aí juntou uma de um lado, outra de outro, as enfermeiras, né? E elas foram fazer os exercícios comigo. Quando a médica chegou, a médica, todo mundo tinha se apresentado já, né? E aí ela pegou e foi ver quantos que eu tava. Eu tava com 7 centímetros de dilatação. Tá perto, continue insistindo e vai dar certo. Eu falei, ai, amém. Elas ficaram fazendo exercício, até que elas me deitaram na cama de novo, que eu não tava tendo força mais. A médica foi ver quantos que eu estava 8 centímetros dilatada já. Ela falou assim, Carla, agora eu vou estourar a sua bolsa. A minha bolsa não tinha estourado ainda. Tá, pode estourar.
Na hora que ela estourou, gente, foi um alívio. Quando aquela aguinha assim quente saiu, eu falei, nossa, ai, que alívio. Aí quando saiu a água toda, aí voltou a dor de novo. Ela falou assim, vamos pra baixo do chuveiro? Eu falei, vamos. Aí foi eu e a médica e as enfermeiras assim ao redor, né, pra dar qualquer tipo de assistência. Aí eu pedi que eu não queria a bola, de jeito nenhum. Gente, eu peguei um trauma daquela bola. Vou te colocar no banquinho. Aí era um banquinho oco. Ficou nesse banquinho e ela sentou de frente pra mim em outro banquinho. Ela começou a fazer exercício comigo. Gente do céu, começou a fazer exercício, agachamento e não sei o que, outro exercício. E eu o tempo inteiro só falava assim pra ela, doutora, será que eu vou conseguir? E ela falava pra mim, você vai conseguir. Aquela médica, gente, ela foi tão maravilhosa, ela foi realmente um anjo, que ela ficou o tempo inteiro falando assim pra mim, você é forte, você é guerreira, você vai conseguir, você é linda. E, gente, o tempo todo falando isso na minha cabeça, você é linda, você é forte, você vai conseguir. E aquilo foi me dando força, sabe? E a única coisa que eu perguntava pra ela era se eu ia conseguir. E ela falando isso pra mim. Eu falei assim pra ela, doutora, eu acho que eu não vou conseguir. Aí ela falou assim pra mim, me dá sua mão. Aí eu peguei e dei minha mão pra ela, né? Gente, quando ela colocou minha mão lá embaixo, eu senti a cabecinha do Davi. Aí eu falei, meu Deus do céu, ele é cabeludo. Aí ela falou assim, é cabeludo. Eu falei, meu Deus. Ela falou assim, Micaela, a última força que você colocar, você coloca ele pra fora. E eu falei assim, é agora que esse menino vai nascer. Bora lá. E aí a gente fez tipo uma gangorra. Eu segurei nas pernas dela, puxando ela pra mim. E ela segurou nas minhas pernas, puxando eu pra ela. E aí nisso, gente, nessa força que eu fiz, o Davi saiu. Nossa, tão maravilhoso, mas tão maravilhoso. E aí ela pegou e já colocou ele assim em mim. Ele ficou uns 5 minutos assim em mim, assim, sabe, no meu colo. Eu tava tão assim, era uma coisa tão inacreditável que ele tinha nascido, que na hora que eu vi ele, eu falei assim pra ela, ele nasceu! Aí ela falou assim, nasceu, Micaela. E eu falei, meu Deus! Gente, eu olhava pra ele, nem parecia que era meu. Era o trem mais engraçado do mundo. Eu olhava assim e falava, gente, é meu filho, meu filhinho. E aí, na maior alegria do mundo, minha irmã veio, cortou, né, cordão umbilical. Levaram ele, aí ela falou assim pra mim que precisava tirar a placenta, né? Aí eu falei, tá bom. Que dor que foi pra tirar a placenta. Gente do céu, eu tinha estudado sobre tudo, menos sobre placenta. Ela teve que enfiar o braço dela dentro de mim. Ela enfiou o braço dela até mais ou menos assim. Foi fazendo assim e aí conseguiu tirar a placenta. Quando ela tirou a placenta, eu desmaiei. Eu desmaiei porque eu tinha perdido muito sangue durante o meu parto. Da hora que eu internei até a hora que eu ganhei o Davi, eu sangrei. E eu estava tendo ainda força até colocar ele pra fora. Quando eu coloquei, gente, parece que meu cérebro deu um negócio assim de... Não, agora descansa o seu corpo. E eu desmaiei. E era tão engraçado que eu acordava, desmaiava. Acordava, desmaiava. Eu tive 4 desmaios consecutivos, sabe? Mas o meu parto, ele foi uma bênção, graças a Deus. Não, quando eu acordei assim, do desmaio, né? A médica foi olhar em mim. Gente, ela é tão assim, ela fala tão calminho, sabe? Aí ela falou assim pra mim, Micaela, quando eu cheguei aqui no hospital, que eu vi a sua ficha, o tempo que você tava aqui em trabalho de parto, eu pedi pro pessoal preparar a sala de cesárea. Porque eu falei, essa menina ela não vai ter o parto normal, ela não vai conseguir. Mas quando eu entrei no quarto e eu olhei pra você, eu falei pra minha equipe, falei assim, ela vai ter o parto normal, porque essa menina ela é muito determinada. Ela vai ter o parto normal, a gente vai conseguir fazer o parto dela. Aí ela falou assim pra mim, e assim foi, você conseguiu ter o parto normal, porque por causa de você. Ela falou assim, não deixe ninguém, Micaela, ninguém
tirar o seu mérito de ter conseguido ter o parto normal, porque o mérito foi todo seu, porque você foi forte, porque você foi guerreira, porque você foi determinada. Gente, eu fiquei 31 horas em trabalho de parto. Eu sofri horrores, eu vou começar a chorar. Mas eu realizei um sonho. Ai, que droga. Não queria chorar, não. Mas eu realizei um sonho, porque todo mundo fala assim, mas que sonho besta é esse? Mas era o meu sonho. E eu vou falar uma coisa, não tô desmerecendo as mulheres que têm parto cesáreo, jamais, né? Cada um tem do jeito que sonha. Mas aquele momento ali que o Davi saiu de mim e que ela colocou ele no meu colo, gente, aquilo ali foi mágico, compensou toda a dor que eu senti durante o parto. Assim, de ter o meu filho, de falar assim, e a minha irmã fala, eu não lembro, mas a minha irmã fala que eu ficava o tempo todo assim pro Davi, meu filho, a gente conseguiu, porque, gente, eu tinha tanto desejo de ter um parto normal, porque eu sabia que ali naquele parto normal não era só eu lutando sozinha, era o Davi também lutando junto comigo. Me senti tão realizada, mas tão realizada, e que compensou toda a dor que eu senti. E assim, o tempo todo eu vi a presença de Deus ali no meu parto. Eu vi o tanto que Deus estava presente antes de eu ter completado, né, as semanas. Eu falava pro Senhor, Senhor, se não for pra mim ter o parto normal, não deixe eu começar a sofrer pra depois ter uma cesárea. Eu não quero. Eu quero, se for pra me sofrer, eu quero pra sofrer pra ter o parto normal. Agora, se for pra me sofrer pra ter uma cesárea, eu não quero. Então, não deixe, Jesus. Então, assim, Jesus, ele me ajudou nisso. Ele fez com que eu não tivesse que fazer uma cesárea logo em seguida. E Deus já tinha falado comigo também que através do meu parto ele mostraria a grandeza dele na minha vida. E, gente, ele mostrou pra todo mundo que participou do meu parto, porque a equipe que tinha me acompanhado antes do Davi nascer, toda foi me visitar no outro dia lá no quarto. A equipe que fez o meu parto, todos foram me visitar lá no outro dia, lá no quarto. E todos eles falaram, menina, que força é essa? Você é muito determinada. Em momento algum você gritou, em momento algum você chorou. Em momento algum. Eles falaram, gente, que eu fiquei o tempo todo com o semblante feliz, sorrindo. E eu não lembro. Mas enfim, gente, é isso. Eu vou finalizar por aqui, porque se eu vou ficar falando do meu parto, eu vou ficar falando o dia inteiro, vai dar uns 30, 40 minutos de vídeo. Mas eu quero que vocês, mulheres que têm vontade de ter um parto normal, sejam corajosas, porque vocês conseguem, tá? Com a graça de Deus. Um beijo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de compartilhar com seus amigos, de curtir o meu vídeo, né? Pra me valorizar aí um pouquinho. Tá bom? Beijo, tchau, tchau.